prazer estar aqui para falar sobre as novas tecnologias e, no caso aqui, aplicação em topografia, tanto na coleta como no processamento. Antes, nós vamos fazer um preâmbulo daquelas áreas conceituais das quais nós podemos tomar para fazer levantamentos. Então, na geodésia, o conhecimento de todos é a aplicação de GNSS. Sensoriamento remoto, pode ser em forma de satélite ou drones. Na topografia, os mais conhecidos são as estações totais. Dada a coleta, nós temos que pensar também na representação. Nesse caso, na geodésia, o mais conhecido é latitude, longitude e altura. Mas também pode ser feito por cartesianos, que não é muito aplicável. Na topografia, que é o dia a dia dos engenheiros, nós falamos das plantas. Nesse caso, norte-sul, leste-oeste. E na cartografia, outro modelo parecido com as plantas topográficas, que também é retangular, mas que tem um fator de escala, e no nosso caso a gente utiliza bastante a UTM. Então, nesse contexto das áreas do conhecimento, o tribunal começou com os levantamentos dessa forma, pontos discretos, uso da trena, então levantamento de um ponto a outro, ou as trenas eletrônicas do equipamento até o ponto de interesse. Depois, estações totais, o levantamento do equipamento até o prisma, que é o acessório. E o inconveniente, o prisma tem que andar até as posições de interesse. E na última ali, vocês estão vendo que se tiver vegetação, a pessoa tem que fazer o acesso naquela posição. GNSS não é diferente, o receptor tem que fazer a trilha como do prisma, tem que acessar todos os pontos de interesse e, se tiver vegetação, da mesma forma tem que transpor o obstáculo. E nessas anteriores que eu mostrei, a produtividade é dependente da humano. Então, quanto mais a pessoa tiver o desempenho ali de caminhar e andar, vai ter uma produtividade. Diferente dos equipamentos que nós estamos mostrando agora, que são as tecnologias disponíveis, essas de pontos contínuos. Na primeira aí, uma estação de rastreamento, levantamento a partir daquele ponto terrestre de uma forma estática, assim como do lado de um scanner, também da forma estática. Mas nós podemos pensar nesses pontos contínuos em forma cinemática. Então, no primeiro caso aí, pode ser uma mochila costal ou veículo, como está na segunda imagem. Também cinemático, mas agora pensando em um levantamento aéreo. Da mesma forma, nós vamos ter o modelo como nós mostramos dos anteriores. Então, diante desse contexto, o tribunal, vendo um cenário bastante amplo, elencou alguns aspectos a ser considerado na aquisição. Então, para nós, era importante uma produtividade tanto em campo como em escritório. Que esse dado fosse confiável, tivesse integridade e que pudesse ser reproduzido. Tivesse uma assistência técnica e treinamento em cada uma dessas ferramentas e softwares disponíveis. E, claro, o custo de aquisição e de manutenção desse equipamento. Então, de acordo com esses aspectos, nós tomamos as ações de uma equipe com reuniões com presidência, de forma que pudesse, a partir de pesquisas de mercado, visitas a empresas que fazem levantamentos e aquelas que vendem os equipamentos, para que a gente pudesse tomar essas decisões. E, logicamente, nós participamos de feiras de tecnologia para verificar qual era a tendência desse mercado. E nesse contexto, em 2017, nós fizemos a aquisição de uma estação de rastreio. Ela não tem luneta, precisa daquele tablet ali do lado para fazer a verificação do que é que nós estamos levantando. Logicamente, ela trabalha associado com 2 receptores de GNSS ali, um que nós tomamos como base e o outro que a gente chama de rover, que é um R10. E com a vantagem que ele tem uma bolha eletrônica, e essa bolha eletrônica permite que eu não precise colocar ele exatamente no vertical. Ele pode variar e ficar balançando ali lentamente, que eu consigo fazer a determinação da ponta onde ele estava no solo. Então, é uma grande vantagem e diminui bastante o erro. Porque, do contrário, eu precisaria de bipés
colimar a bolha e ficar lá esperando até a determinação da coordenada. E a compra do nosso Mavic Pro foi para registro topográfico. Então, considerando a SX10, quais os aspectos foram importantes para nós? Esse foi a escolha, né? Então, primeiro passo, o ponto de controle, ou seja, um marco que tenha coordenadas conhecidas, só precisa para base. De forma que a nossa estação SX tivesse uma versatilidade de estacionamento. Ou seja, nesse critério que nós estamos mostrando, nesse levantamento, não tem um ponto materializado no solo onde que ela está estacionada. Se olhar que as linhas azuis é da base até onde estava o rover. E as linhas verdes é a estação fazendo a visada no rover para que determine qual é aquela posição no solo. Então essa é uma grande vantagem para nós, rende bastante o trabalho, já que nós podemos escolher a melhor posição para o estacionamento da mesma. Mas, se quiser trabalhar ela como uma estação total, ela pode ser centrada em uma marca. E, obviamente, o que a gente tinha grande interesse é que tivesse um rastreio com a grande quantidade de pontos coletados em uma grande área de levantamento. E que pudesse, se fosse necessário, fazer um pós-processamento daquilo que veio do campo, com menor edição possível, para não ter o retrabalho e ficar eliminando coisas indesejáveis naquele modelo. E aqui que vem o grande ganho na modelagem. A classificação aí automática, separando os tipos dos materiais para que nós possamos fazer uma modelagem da superfície que nós tínhamos interesse aqui, que é o solo. Então isso aqui é um grande ganho quando nós tratamos isso aí rapidamente. E o nosso Mavic Pro, qual o interesse nele? Porque SX nossa, a gente não consegue levantar qualquer coisa. Tem posições que é difícil acesso. Então aí nós fazemos o registro fotográfico. Mas nós também fizemos alguns aerolevantamentos com esse modelo que lá no final nós vamos mostrar. Aí está o levantamento, um modelo da SX10 e do lado aí do Mavic Pro, em áreas de rodovia e um sítio geofísico lá da UEG. E lá em 2022, no início, nós fizemos um upgrade, comprando mais um R12, porque além do e-bubble que tem o R10, que pode inclinar até 10 graus e a gente consegue fazer o levantamento, o R12 tem o IMU, nós conseguimos então uma inclinação muito maior e maior rapidez para determinar uma coordenada de alta qualidade. E por fim, no final de 2022, de olho na tecnologia, nós fizemos a aquisição de um drone, um Matriz 300, um RTK, de forma que ele pode ser acoplado a uma câmera de aerofotogrametria e uma de lidar. E a base que comunica com esse drone é como se fosse um par de GNSS, né? A base ali e o rover, o nosso drone. Então, se olhar a coleta da câmera de fotogrametria e a de L1, parecem ser iguais. Na frente vocês vão ver a diferença que é a coleta de cada um. Então nós fizemos um trecho experimental de mais ou menos 800 metros, de forma que a gente pudesse fazer a aplicação de toda a tecnologia que nós temos disponível. E aí, olha, as comparações. Se olhar o Matriz 300, com a câmera de fotogrametria, nós gastamos lá em torno de 37 minutos para fazer o levantamento. Enquanto que o Matriz nós gastamos quase 3 horas. A diferença está que no Matriz nós temos que colocar pontos visíveis no solo, levantar as coordenadas desse ponto, para depois fazer um pós-processamento pesado. Enquanto que a nossa câmera P1 no Matriz 300, não é necessário os pontos de controle. Os pontos de controle, para o Matriz, virou pontos de verificação. Então, você vê que a diferença é bastante grande. E aqui está o exemplo e a diferença entre a câmera do Matriz e a do Mavic Pro. Então, você vê que é muito mais fácil fazer um georreferenciamento com Matriz
do que com o Mavic Pro. É claro que o Matriz não precisa, os pontos ficaram só para verificação. E aí depois nós mudamos a câmera e passamos a LiDAR. E no primeiro com recobrimento. Então gastou em torno de 50 minutos para fazer o levantamento. E a linear, ou seja, uma passada única para fazer o levantamento, em torno de 44 minutos. Nenhuma das duas necessita de pós-processamento. É um ganho. E aí, por fim, a nossa SX10. 6 horas e meia para fazer o mesmo trabalho. Por quê? Por conta da vegetação baixa, nós precisamos de aplicar 9 estações para fazer todo o recobrimento da área. Também não precisa de pós-processamento. Então, de acordo com a coleta, aí a forma de interpretar o resultado. Eu posso pensar no RGB, que é a forma próxima do olho humano. Mas se isso aí não resolve, não dá para entender todos os elementos, pode ser por tipo de objeto, refletividade, ou por altura. E por fim, por retorno, porque ele tem 3 sinais. O primeiro pulso, depois o intermediário, que é o segundo, e o terceiro, um pulso mais forte. E aí vocês estão entendendo aí pela cor, onde que foram obtidos cada um. Aí para a câmera P1, que é de fotogrametria, da mesma forma o RGB, e aqui fica na dúvida se coletou toda a superfície ou não, mas se olhar para o de alturas, vocês percebem que onde tem preto, não foi coletado pontos. E aí nós vamos passar agora para detalhes para ver a diferença entre quando eu aplicar um LiDAR. E aqui, quando está no RGB, tem pontos abaixo da mata, porque como tem sombra, está escuro. Então, se colocar o de pulso, de retorno ali, vocês estão vendo que o verde e alguns pontinhos vermelhos lá abaixo, e que estão no solo, que está abaixo da copa das árvores, ou seja, do dossel. Se pegar a P1, a gente nem recortou aquela área, porque é mata densa, porque lá é todo escuro. Mas essa vegetação menos densa, aqui fica na dúvida, tem ponto abaixo da árvore ou não? Se pegar então de altura, vocês vão perceber que está tudo preto lá, não tem pontos nessa região. Aqui dá a nossa SX10, a cor real. Aqui por estacionada, cada cor aí, o ponto pertence àquela estacionada. Então, para vocês olharem aí, vão verificar a quantidade de pontos que nós tivemos que colocar da SX10 para que nós fizéssemos a cobertura de toda a área. Aí nós podemos também olhar isso por intensidade, como os anteriores. E aqui, olha, fazendo um recorte ali onde tem árvore e vegetação baixa, que é capim. Aqui vocês vão ver que abaixo da árvore ali tem pontos. É escuro por conta da sombra. E se a gente olhar pelo de intensidade, eles vão perceber que lá tem pontos. Diferente aqui na esquerda, que está todo preto, não tem ponto. Se olhar ali, tinha um poste bem na frente da visada. E se olhar por cima, olha, dá para perceber bem que o feixe não penetrou essa vegetação baixa. E se olhar então por intensidade como um todo, onde está preto aí, não tem pontos levantados. Então, onde que ela não conseguiu passar pela vegetação existente. E para isso então, nós fizemos a modelagem da superfície, agora pegando o dado e fazendo uma reamostragem de 30 centímetros, para diminuir a quantidade de arquivos. Cada arquivo desse aí é acima de gigas. Então, se for processar todo o dado, você vai degradar bastante a máquina e talvez seu software não consiga fazer a manipulação de tudo. Então, estão todas elas aí. O que nós fizemos? Passamos o eixo longitudinal projetado e fomos avaliar cada uma das superfícies. Aí vocês estão notando que a SX, aí onde tem a vegetação baixa, teve problemas na coleta de dados. E aí não significa que é erro. Aí vocês vão ver o porquê que a superfície dela está lá acima. Onde que a vegetação ali foi de colheita, que é a cana do milho baixa e soja,
a diferença ficou ali em torno de 11 centímetros. E aí, fazendo um corte transversal, na pista existente, vejo que todas elas se aproximaram. A diferença aí abaixo de 2 centímetros. Só o Mavic Pro aí que deu uma diferença aí que depois tem que ser avaliada. E lá a SX, na posição lá da vegetação, chegou a variar 1,60 m. E o porquê? Olhando aí a vegetação baixa, olha, a SX coletou só vegetação. E se passar no software lá fazendo a classificação, o ponto mais baixo da vegetação vai ser solo. Mas na realidade ela não coletou solo. Aí nós pegamos aí para avaliar, olha, o dado do drone que penetrou, olha, estão abaixo daquela superfície que vai ser determinada pela SX. Então temos que ter bastante cuidado com a SX, porque pode estar modelando vegetação como solo. E aí, para verificar se essa tecnologia realmente é aderente e está dentro dos conformes, nós fizemos o levantamento aí, ó, 264 pontos distribuídos na área, abaixo de vegetação alta e baixa, para avaliar o resultado. E aí, olha, a surpresa é que nós só tivemos 8 pontos acima de 10 centímetros. E 72% dessa quantidade está abaixo de 5 centímetros. Então, um resultado muito relevante. E claro, se nós temos uma superfície, agora nós podemos avaliar áreas e volumes. Então, observando isso na planta, o projeto, aí em perfil longitudinal e a seção transversal, aí demonstrando as áreas de corte e aterro. E se quisermos avaliar o projeto executivo, basta mesclar aquilo que é a superfície projetada com aquela existente e a interpretação visual fica bem facilitada. As vantagens de ter o sistema: alta produtividade, grande quantidade de pontos, dados robustos, fácil interpretação visual, alta acurácia e precisão dos pontos obtidos em campo. A possibilidade de acrescentar análise, já que nós vamos levantar todos os elementos que estão naquela região. Uma equipe reduzida para fazer esse levantamento e ganho de tempo, assim como relatórios facilitados e ilustrativos. E aí o custo-benefício, não significa que isso é barato, né? É o custo-benefício aplicado a esse serviço. As desvantagens, né? Difícil manipulação dos dados. Qualquer arquivo nosso é acima de gigas. Então, nós precisamos de requisitos computacionais muito altos. E diferentes ferramentas, o nosso colega mostrou anteriormente, aí nós precisamos de manipular, porque a empresa tem arquivos de uma natureza, nós de outra, de forma que nós temos que compatibilizar esses formatos. E com uma equipe tecnicamente capacitada, treinamento constante, e que nós dependemos do fornecedor para qualquer atualização. E aí dificuldade para mudança da tecnologia. De forma que essa mudança tecnológica também impacta. Assim que nós compramos esse sistema, já aparece um outro de uma qualidade já diferenciada. E custo elevado para a aquisição do mesmo. Então, nesse contexto, que juntamos uma massa de dados muito grande, nós temos erros de difícil detecção. E se passar, pode comprometer seu trabalho. Então, até o momento, nós só fizemos aplicações da SX, o Mavic Pro tem algumas, e o Matriz nós só fizemos esse treinamento e o teste que nós trouxemos aqui. Nós fizemos a aplicação na construção civil, terraplenagem e na área rodoviária. O primeiro que nós fizemos aí, o aeroporto de cargas de Anápolis, eles estacionados, estamos avaliando aí um volume de 1.700.000 metros cúbicos. Aí está a superfície levantada pela SX, aqui o modelo do nosso levantamento com aquilo que era o projeto, e aí nós conseguimos avaliar a diferença do que foi executado. Centro de Convenções de Anápolis, e essa regra que nós estamos falando aí, olha, da distorção volumétrica, vai surgir em
todas as outras áreas levantadas. Olha aí, uma vista 3D, a nuvem de pontes levantada pela SX, o auditório principal deles, a parte interna, e aí com o auxílio da ferramenta nós podemos medir largura, comprimento, as treliças e determinar o consumo de aço nessa obra. Essa parte externa tem 28 metros de altura, então também é possível de ser determinado. Obviamente, como eles levantaram e locaram, nós fizemos também a avaliação dos pontos de controle utilizados na obra. Aí já viram que os erros são grandes. E é perceptível, fora da obra, os pontos deles estão dentro da expectativa. Dentro da obra, todos foram. Nessa nova sede da Légua, nós fizemos o trabalho na obra paralisada. Está aí o resultado do escaneamento. Aqui estão a vista do mesmo, a modelagem, o que é viga, o que é pilar no consumo, para que eles pudessem entrar no orçamento, de acordo com as peças que estão diferenciadas, e ver o que já foi executado. Aqui está o resultado final da construção, escaneada. Aí um modelo da entrada. Aqui já a modelagem das áreas. Alguns elementos aí de cada pavimento em 3D. A fachada lateral. Essa peça central aí que tiveram interesse na verificação. Aí está o levantamento e a modelagem da mesma. Então vê que é bastante robusto o trabalho. Agora pensando nas rodovias, nós estamos falando de obras aí paralisadas, algumas concluídas, e na parte rodoviária da mesma forma. Um levantamento aí, a modelagem da superfície, curva de níveis, e aí um modelo de toda a superfície que nós conseguimos levantar no contexto daquela rodovia. E aí, mostrando a diferença de uma seção transversal daquela nossa levantada com a da empresa. Vê que tem uma diferença bastante razoável. Nessa outra rodovia, nós fizemos levantamento de trecho, então as nuvens de pontos e a modelagem, planta com as curvas de níveis, de acordo com o projeto passado. E aí, olha só a avaliação desse pequeno trecho aí. Abaixo está a primitiva, acima o projeto e o levantado do nosso está aí no meio. Não é nem primitiva e não é execução do projeto. E a diferença aí de volume bastante considerável. Ali, 7.000 metros cúbicos em apenas 340 metros. Essa outra rodovia, nós primeiro fizemos a qualificação do nosso levantamento, olha, bastante rigoroso, 3,8 milímetros por quilômetro nas coordenadas e 8,8 milímetros na altura. Uma vez qualificada, nós passamos a considerar o levantamento da empresa e avaliar. Olha só, onde que está essa linha verde é a parte da pista existente. O cara levantou um tobogã, algo que não é possível de ser uma via. Ao invés de editar e melhorar isso, ele fez uma interpolação e apresentou isso. Nós levantamos, a nossa é essa cor próximo do azul e a deles essa cinza. Em um momento a nossa está acima e a deles abaixo. Alguns trechos aí mostrando, olha, aqui em torno de 20 centímetros de erro. Aqui já aumenta. E aí mostrando isso como um todo. Olha as seções transversais, bastante diferença na geometria. E aqui nós avaliamos a dele levantada, que nós descobrimos, aquela interpolada, e as nossas comparado com a deles. Você vê que salta lá de 1.700, entre as próprias superfícies dele, para a nossa, lá para em torno de quase 6.000 metros. Nessa outra rodovia, nós fizemos o levantamento na lateral, porque na pista lá era complicado. E aí, olha, só análise daquilo que é a figura acima, é a nuvem de pontos da nossa SX, e abaixo está as seções transversais. O da empresa é aquela coisa alisada. E aquele monumento no meio ali tem da ordem de 2 metros de altura.
Imagina lá no final qual é a diferença de volume. Aí está a análise da variação do que acontece ao longo do trecho e percebendo que em um momento aí ela passa ali para ter uma divergência em torno de 15 centímetros. Aqui em outro trecho, olha, mantendo aí os seus 15 centímetros. Também lá nós olhamos bordo e eixo da pista. E agora passando para essa última rodovia, outra rodovia, você vê a própria empresa, olha, são dados só da empresa, aqui não tem levantamento nosso. Eles apresentaram como resultado aquela tabela de cima, coisa ali de 50 milímetros. Mas na prática, olha, quando nós calculamos essas poligonais deles, o erro aí era da ordem de 28 centímetros. Então não conseguiram nem fazer uma análise adequada daquilo que eles levantaram. E aí aqui, olha, a diferença no eixo, você vê um erro sistemático aí da ordem de 15 centímetros nesse trecho. Aqui na seção transversal, olha, a deles sempre mais alisada, com diferença aí no bordo bastante relevante. Nessa outra, olha só, a superfície dele é aquela linha vermelha alisada. A nossa, olha lá, mais ruidosa, mais próximo da realidade. Nessa outra, na 110, nós qualificamos primeiro a nossa poligonal. Uma vez ela adequada, nós passamos também a qualificar deles. Olha nas coordenadas, erros ali da ordem de 20 centímetros. Nas alturas, ali da ordem de 60 centímetros nesse trecho. Então, coisa relevante, isso aqui é para ponto de controle. Imagina se estacionar num ponto desse e fizer a replicação do levantamento. Vai ter uma divergência bastante grande. E aí, uma vez qualificado esse eixo, nós fizemos esse gráfico aí para vocês verem o quanto varia o erro em cada trecho levantado. Olha essa outra. A superfície bem alisada da empresa e a nossa refletindo exatamente aquela plataforma que está ali implantada. E se olhar ali na lateral, você vê de uma estaca para outra, nós conseguimos um volume de 480, então próximo de 500. A empresa em torno de 60. Quase 10 vezes de diferença entre um e outro. Nessa outra, uma vez qualificados os nossos pontos de controle, passamos a análise dos pontos de controle deles. Da mesma forma, tem erros aí em torno dos 15 centímetros. Para as alturas e as coordenadas aí estavam relativamente razoáveis. Mas olha só no eixo da pista. Esse trecho aí está de fora a fora, próximo de 1 metro. A diferença do nosso levantamento para aquele da empresa. Olha as seções transversais da mesma. Então, enquanto eles conseguiram um volume aí de em torno de 1.000 metros, nós conseguimos em torno de 13.000. Você vê uma diferença aí de 12.000 em apenas 600 metros. Muito relevante. Nessa outra rodovia, fizemos a qualificação da nossa poligonal, 1,6 milímetros por quilômetro. Nós fizemos a de altura também, bastante relevante. Passou dentro dos critérios da norma. Aí a conferência dos trechos da empresa. Segue o mesmo exemplo lá, em torno de 20 centímetros, algo bastante grande para os pontos de controle deles. Olha aí, sempre com divergências. Um trecho como um todo, as partes que nós levantamos, seções transversais, sempre geometria bastante diferente da nossa. E aí, por fim, a imagem nossa, lá do TCE do LIDAR, e agradecer a paciência de todos pela compreensão aí do tema, e acho que se for de importância, nós estamos lá à disposição de todos para sanar dúvidas ou alguma orientação possível. Obrigado a todos.